Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quem tem fôlego, louve ao Senhor. A alma que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele é bom, a bondade dEle dura para sempre. O amor dEle é derramado sobre as nossas vidas. O amor dEle nos constrange, meus irmãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agradeço ao grupo de louvor. Muito obrigado. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Aleluia, Jesus. Deus é bom. E nessa noite nós iremos ouvir a palavra do Senhor. E eu peço que você fique comigo até o final, preste bastante atenção. Não porque é o irmão Renato que está falando, não porque é qualquer tipo de pessoa, não. Mas é porque é a palavra do Senhor que será ministrada. E se tem uma coisa que o diabo quer tirar das nossas vidas, é a palavra do Senhor. Mas então hoje nós iremos acolher com mansidão a palavra do Senhor em nós enxertadas, porque o Senhor é bom. Amém. Nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre uma pessoa muito especial, que é o nosso Jesus. Nessa noite eu quero pregar sobre o nosso Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. E não é porque eu vou pregar sobre Jesus, que eu também não vou falar sobre nós. Eu vou pregar sobre o fundamento que é Cristo, e automaticamente nós falamos sobre a igreja de Cristo. Porque nós estamos conectados, de fato nós somos um com Cristo. De fato nós estamos ligados com o Senhor, através do Espírito Santo dele que está dentro de nós. Aleluia. Se você quiser já até abrir a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 3, já deixar aí no jeito. E como eu disse, quando eu falo de Jesus, eu logo penso sobre o tempo que ele viveu aqui na terra. O ministério dele de forma atuante aqui na terra, quando ele viveu 3 anos e meio. Quando eu falo sobre Jesus, eu penso sobre a forma que ele viveu, diante de algumas circunstâncias, como ele conversava com algumas pessoas, e isso me impressiona. A forma como ele falava com as pessoas no dia a dia, no decorrer do seu dia a dia. Jesus, ele não deixava perder tempo. Ele não deixava que algum momento, que alguma palavra, que alguma conversa fosse jogada fora. Ele aproveitava todas as conversas para que aquelas conversas fossem frutíferas, para que aquelas conversas tivessem resultado efetivo. Então ele não perdia tempo nas conversas. É até impressionante quando você lê algumas passagens e você vê e parece que Jesus está sendo até um pouco, talvez grosseiro, arrogante, mas não, nós iremos entender pela palavra que ele não estava querendo perder tempo. E muitas vezes na nossa vida, nós perdemos tempo com palavras, com conversas, e às vezes naquele momento Deus quer usar a nossa vida para poder ministrar a palavra dele e a gente não tem a sensibilidade do Espírito Santo naquele momento. E ele então, ele sempre foi intenso nas palavras dele. Em todas as conversas ele era intenso. Tem 3 exemplos que eu acho muito impressionante, que um deles é a conversa de Jesus com Nicodemos. Veja, Nicodemos era um estudioso da palavra, conhecia muito bem a palavra. E ele se depara de frente com Jesus e começa a conversar com Jesus. E ele falando com Jesus de uma forma simples, falando de forma carnal, tentando entender porque Jesus havia falado para ele que ele deveria nascer de novo. E Nicodemos não tinha entendido aquilo e estava achando que ele teria que voltar para o ventre da mãe dele para nascer de novo. E Jesus com visão de céu, com visão de eternidade, falando, não, você não está pensando certo. Eu não estou falando de nascer de novo do ventre da sua mãe. Eu estou falando de um novo nascimento no Espírito. Um novo nascimento que te dá a vida eterna. Outra conversa muito interessante é com a mulher samaritana. Com a mulher samaritana, Jesus para de frente daquele poço artesanal. E a mulher começa a falar sobre como que ela retirava a água daquele poço, como que ela tinha que fazer, indo todos os dias, retirar a água do poço. E Jesus
fitando os olhos nela, já pensando com visão de eternidade. E ela, mas eu faço assim, eu tiro assado, e eu tenho que vir aqui todos os dias. E Jesus, não, eu tenho uma água que jorra para a vida eterna. E ela sem entender, então, talvez no pensamento dela, ela estivesse pensando, tá, mas aonde que é esse poço? Me avisa aí para eu ir lá nesse poço e tirar uma única vez e não precisar mais voltar. E Jesus falando de outra água, que era a palavra que saía dos lábios dele. Palavras de vida eterna. Da boca de Jesus jorrava e jorra até hoje, palavras de vida eterna. E era sobre isso que ele estava falando naquele momento. E por que não então falar de algumas passagens aonde Jesus, de forma tão intensa no seu ministério, vivia de forma tão focada, não perdendo tempo. Eu até imagino que em alguns momentos talvez ele não tivesse tempo nem de comer. E os seus discípulos preocupados chegam até ele e falam, Jesus, você não vai comer? E Jesus vira para eles e poderia responder, não, nós vamos fazer uma obra ali, nós vamos fazer uma tal visita, orar por tal pessoa e depois nós almoçamos ou jantamos. Mas não, os discípulos vão lá e falam, Jesus, você tem que comer, você não quer comer? E ele vira e fala, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Aleluias! Esse é o nosso Jesus. Ele não perdia tempo em nenhuma palavra dele. Todas as palavras que ele lançava tinham um objetivo, tinham um foco. Era inspirada por Deus. E vocês poderiam até falar, não, tudo bem, irmão Renato, mas de fato ele teve um ministério curto. Ele aqui na terra, o ministério dele aqui na terra foi curto, foi de 3 anos e meio. Então ele precisava ter foco, ele precisava estar 100% conectado. Ele não podia perder tempo porque foi rápido a passagem dele. E eu posso até dizer para você, sim, ele não poderia ter brincadeiras inúteis, brincadeiras fúteis, brincadeiras que fizessem ele perder o tempo. E eu não estou falando de brincadeiras com questão de se divertir, porque eu tenho certeza que Jesus passou 3 anos e meio aqui se divertindo, alegre, vivendo a alegria do Espírito Santo. Mas ele não brincou nesse tempo. Ele não levou de forma sem levar aquilo a sério. Ele levou a sério os 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio também você poderia me dizer, tudo bem, mas ele é o Filho de Deus. Ele era um ungido e ele teve a unção sem medida sobre a vida dele. Então por isso que ele fazia como ele fazia. Por isso que ele andava como ele andou nesses 3 anos e meio. E eu posso até concordar com você que de fato ele era ungido. Ele tinha uma unção sem medidas. Ele tocou todos os dons. Sobre a vida dele, ele tocou e pôde desfrutar de todos os dons porque era necessário que ele fizesse a obra do Senhor. Mas eu quero ponderar uma coisa aqui. E essa ponderação não nos deixa isento de vivermos da mesma forma que Jesus viveu. Nós não podemos viver paralelos a isso, porque Jesus, não é porque ele teve esse foco que eu e você, por termos mais tempo, talvez nós podemos falar, não, tudo bem, amanhã eu faço. Não, eu posso falar de Jesus hoje. Não, amanhã eu vou pensar aqui numa forma de falar e amanhã eu falo com essa pessoa, amanhã eu evangelizo, amanhã eu faço essa boa ação, porque eu tenho tempo. Eu não vou morrer em 3 anos, eu não vou viver somente 3 anos e meio. Mas nós não podemos esquecer que Jesus é o nosso maior exemplo. Então, se ele fez, eu e você também temos que fazer de forma focada, direcionada, aproveitando todos os momentos em que nos são concedidos, de forma objetiva, sem perder. Porque nós sabemos que o tempo está curto, nós sabemos que o tempo está perto, a vinda de Jesus está perto, então isso nos traz muito mais ainda. Essa noção de que o fim está próximo e que nós temos que ter foco na palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor para as pessoas. Então nós não podemos perder tempo e nós temos que tomar Jesus como referência para as nossas vidas. E
Jesus, ele não se deixou enganar pelas paixões desse mundo. Ele não se iludiu com tudo aquilo que ele poderia ter alcançado, uma vez que ele era o Filho de Deus, o ungido de Deus, que ele veio a este mundo e ele poderia ter reinado, ele poderia muito bem ter escolhido isso e ter simplesmente abraçado as paixões do mundo. Mas ele não fez isso. Ele não veio aqui para abraçar as paixões do mundo, porque ele sabia no coração dele quem ele era em Deus, quem ele podia em Deus, quem ele podia ser, quem ele podia ter e o que ele podia fazer em Deus. Ele sabia de forma plena aquilo, porque ele estava conectado com o Senhor, com Deus Pai, a todo instante. E ele não se abraçou com as coisas deste mundo. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Esse unigênito, Jesus, o Filho unigênito que veio ao mundo. Esse unigênito, ele veio a este mundo, viveu os 3 anos e meio, mas ele morreu. E quando ele morre, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele se torna o primogênito entre muitos. Então ele deixa de ser o unigênito para se tornar o primogênito. E quando nós falamos em primogênito, quer dizer que ele é o primeiro. E nós somos o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aqui estão os próximos que vão ressuscitar, assim como ele ressuscitou. Ele é a primícia dos mortos. E nós seremos a sequência. Nós seremos e nós somos hoje os filhos de Deus, participantes disso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E hoje, em Jesus, ele se tornou primogênito. E nele, nós sabemos hoje o que nós temos, o que nós somos e o que nós podemos, graças à palavra dele que nos é revelada todos os dias. E hoje, em Jesus, nós podemos todas as coisas, porque Deus é bom e nos concedeu isso. Amém. Vamos lá para Colossenses no capítulo 3. Versículo 1, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E quando eu leio esse versículo, quando eu leio falar que aonde Cristo está assentado à destra de Deus, automaticamente eu sou levado a Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus está à destra do Pai e nós estamos juntamente com ele à destra do Pai. Nós, como corpo de Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais, acima de circunstâncias, acima das doenças, acima de qualquer coisa que venha contra a nossa vida, que tente se levantar contra a vida do cristão. Aleluia. Então, vamos entender essa mudança de vida que nós alcançamos em Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo, ele diz uma coisa. Ele diz assim que, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo, ele estava fazendo referência há 2 salmos que foram escritos no Antigo Testamento, salmos de número 14 e salmos de número 53. Paulo se referia a essa passagem do Antigo Testamento. E nós entendemos que no Antigo Testamento, Jesus não havia vindo ao mundo.
E naquele momento o homem estava preso no pecado. Era necessário que todo ano eles fossem no templo para sacrificar. E aquele sacrifício encobria o pecado. Então nós sabemos que naquele momento, no Antigo Testamento, quando Deus olhava para a terra, Ele não enxergava nenhum justo. Nenhum sequer. Nenhum que fosse capaz de resolver o problema do pecado. Nenhum que fosse capaz de solucionar o problema do pecador. E Ele não conseguia enxergar isso. Mas veja como nosso Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Ele é bom. Porque dos céus Ele olhando e não achando um justo sequer, mesmo Ele não achando um justo, Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo que estava perdido no pecado de tal maneira, que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus, amando o mundo de tal maneira, Ele encontra uma solução, a solução, o plano da redenção, e envia o seu Filho, envia Jesus para nós. Jesus vem a este mundo, o Filho unigênito do Pai, o único justo no universo inteiro, o único digno de pagar pela salvação, o único digno que poderia tomar as chaves da morte e a chave do inferno. Jesus vem. E quando Jesus está aqui na terra, Deus então põe em ação o plano da redenção. O plano da redenção então entra em prática. E aí então é onde nós conseguimos compreender as passagens que dizem: e Deus, através do seu grande amor, pelo seu infinito amor, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Por conta deste plano, nós fomos transportados deste império das trevas. O império, quando nós falamos de império, nós falamos de um imperador, alguém que coloca regras e ordenanças e a população tem que obedecer. E nós somos transportados deste lugar onde havia o imperador, que era o diabo, e nós somos transportados para o reino, onde há um rei justo, onde há um rei bom, onde há um rei que cuida da sua nação, onde há um rei que cuida de todos aqueles que são participantes do seu reino. E nós somos transportados para esse reino de amor. Aleluia. Então nós vemos que de forma milagrosa acontece esse milagre. De forma milagrosa acontece este milagre, que é o próprio Jesus justo, o justo, se tornando pecado. Jesus unigênito, Filho de Deus, sem pecado nenhum, o mais justo de todo o universo, se transformando em pecado, por amor de mim e por amor de vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus nunca tocou no pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias, glória a Deus. E veja que interessante, né? Porque esse milagre de nos tornar justos, esse milagre que nos transformou de pecador para a justiça de Deus, esse milagre ele só se torna possível não por simplesmente por Jesus ter morrido. Esse milagre ele acontece a partir do momento em que Jesus, a partir de morrer, depois de morrer, ele ressuscita. Aí então é que nós temos o milagre por completo. A partir do momento em que Jesus desce até o inferno,
carregando todo o pecado sobre ele. E ele desce até as profundezas dessa terra. O justo, o unigênito de Deus, na mais inferior trevas. E ele lá dentro, lá embaixo. E quando ele estava lá, 3 dias depois, a morte não teve capacidade de segurar Jesus naquele lugar. Porque o sangue de Jesus clamava por justiça. O sangue dele clamava por justiça. E a morte não teve capacidade, não teve poder de segurar ele. E o inferno se abalou. O inferno tremeu 3 dias depois da sua morte. E 3 dias depois, Deus ressuscita a Jesus. Deus ressuscita o nosso Senhor. Deus ressuscita o nosso Senhor e ele se torna o primogênito, como nós falamos aqui. E a morte não teve poder. E quando Jesus ressuscita, ele se encontra com os discípulos novamente. Está ali o primeiro homem de carne e osso, o Deus homem, acessando aos céus. Irmãos, vocês têm noção, vocês conseguem imaginar com a nossa mente o que é isso? Jesus, de carne e osso, entrando no céu, adentrando ao céu, voltando ao lugar de onde ele era digno de estar. E ele vai entrando ao céu, vai adentrando ao céu. E tem um salmo muito bonito que faz essa citação: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Porque talvez naquele momento, e eu posso até parafrasear, os anjos talvez olharam e falaram: nossa, mas quem que é esse homem tão bonito que está vindo aí? Quem é esse homem cheio de glória desse jeito? Talvez eles não conseguiram compreender a tamanha glória que estava sobre Jesus. E aí falaram: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus então entra nos céus, ressurreto, o justo, o primogênito, entrando nos céus, apresentando o seu sangue para Deus, apresentando o seu sangue para Deus Pai, e falando: Senhor, meu Pai, está pago, está pago, está pago. O plano que você sempre quis, eu consegui resolver, eu consegui pagar. E ele então apresenta o sangue dele e se assenta à destra de Deus. Só que veja que interessante, e eu estou aqui também parafraseando. Jesus assentado à destra de Deus, tomando a sua posição, ele talvez olhou para o Pai e falou: Pai, eu voltei, 3 dias depois ressurreto, só que eu tenho uma notícia para te dar. Eu não vim sozinho, eu trouxe comigo outros filhos. Eu trouxe comigo vários outros filhos que acreditaram na minha morte, que acreditaram que eu sou o teu filho, e eu estou trazendo eles juntamente comigo. Eu estou trazendo eles aqui para se assentar conosco. Eu estou trazendo eles para habitar nas regiões celestiais. Aleluia, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. Meu irmão, você sabe o que é isso? Nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos junto com Cristo, junto com o Rei do Universo. Deus no seu trono dá comandos para que as coisas aconteçam aqui na terra. Então vocês imaginam a responsabilidade que nós, como igrejas, corpo de Cristo, estamos conectados com o cabeça. Vocês conseguem compreender a responsabilidade que nós temos em conjunto aqui na terra. Nós temos uma responsabilidade gigantesca para cumprir. E eu já conecto com o versículo 2, Colossenses 3:2, que diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Devemos pensar nas coisas que são de cima
e não nas coisas daqui da terra. E a forma mais fácil da gente conseguir compreender isso e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, é quando nós lembramos que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros e juntos nos tornamos o corpo de Cristo. E o corpo não anda desconectado da cabeça. O corpo está 100% ligado à cabeça. Se eu tentar tirar minha cabeça aqui, eu vou cair duro, morto. Então é necessário que o corpo esteja totalmente conectado com a cabeça. Com o cabeça. Inclusive o corpo se movimenta quando a cabeça dá comandos para se movimentar. Eu só consigo pegar esse copo porque o meu cérebro deu uma ordem, deu um comando para minha mão, para que eu pegasse esse copo e falasse: você está com sede, a sua boca precisa de água, e a minha mão vai lá. Um membro do meu corpo teve que fazer isso, depois de um comando da minha cabeça. Então veja, vamos conectar isso ao versículo 2, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então quando nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo, quando nós entendemos que nós estamos conectados com o cabeça, aonde é que está a mente? Aonde que está o nosso cérebro? Aonde que está o cérebro? Na cabeça. No cabeça que é Cristo. Então, nós que somos corpo de Cristo, a nossa cabeça, o nosso cabeça é Jesus. Então nós temos que deixar Jesus pensar por nós. Nós temos que pensar o que Ele pensa. A minha mão não pode sair fazendo movimentos estranhos e loucos aqui, porque tem que receber o comando daqui do cabeça, do cérebro. Então nós só podemos agir quando nós pensamos nas coisas que são de cima e não da terra. Então como que nós temos que fazer? Porque nós estamos aqui na terra, nós temos nossa mente, nós pensamos sim. Mas como que nós conectamos o nosso pensamento, os nossos objetivos com os objetivos dos céus? Nós temos que levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo, que é o cabeça. Então quando nós estamos pensando em qualquer coisa que não esteja ligada ao cabeça, nós rapidamente levamos cativo aqueles pensamentos e conectamos. Cérebro, manda o comando aí. Esse é o pensamento que está aqui no corpo e está errado. Conecta aqui e eu quero saber qual que é o comando correto. Qual que é o comando que sai dessa cabeça, que pensa de forma eterna e não pensa limitado a este mundo, não pensa limitado a essa vida. Então, nós conseguimos pensar nas coisas que são eternas quando nós pensamos com os pensamentos de Cristo. Versículo 3, que diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui já fica muito fácil de entender, depois de nós falarmos tudo isso, né, que nós estamos assentados com Cristo. Mas veja que interessante, a nossa vida, a vossa vida está escondida. Quando ele fala a vossa vida, que vida é essa? É a vida verdadeira, é a vida eterna, é a vida completa, onde nós teremos espírito, alma e corpo totalmente transformados, a nossa alma totalmente transformada pela palavra, o nosso corpo totalmente ressuscitado, ressurreto. Essa vida está guardada com Cristo. A vida plena está com Cristo. Então eu já entendo que existe uma glória que há de ser revelada. Romanos 8:18 diz isto. Há uma glória que há de ser revelada. Então, enquanto nós estivermos peregrinos aqui nessa terra, vivendo a nossa vida, que ainda não é a vida plena, que está preparada para nós, nós temos que andar com responsabilidade, sabendo que nós temos que fazer o que Cristo estaria fazendo se estivesse aqui na terra. Se Cristo estivesse aqui,
quais as obras que ele estaria fazendo? O que ele estaria trabalhando, fazendo? Como ele estaria falando, agindo? E nós aqui na terra temos que fazer isto, porque nós estamos aqui como corpo de Cristo. Ele literalmente morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele aqui na terra. Então você tem que viver a vida de Cristo aqui na terra com responsabilidade. Pare sempre e veja, será que Cristo viveria dessa forma que eu estou vivendo? Será que Cristo falaria o que eu estou falando? Será que Cristo pensaria como eu estou pensando? Então nós temos que viver a vida dele porque ele morreu a nossa morte. E viver a vida de Cristo aqui na terra tem a forma correta. E nós entendemos isso porque assim como a morte reinou pela ofensa de um só homem, Adão pecou e a morte reinou aqui na terra. Quanto mais nós que recebemos a abundância da graça, reinaremos em vida por Jesus Cristo. Então assim como Adão morreu, Adão pecou e trouxe a morte, Jesus morreu e ressuscitou e trouxe vida para nós vivermos a vida dele. Aleluia. E reinamos em vida através de Jesus. E quando nós falamos de reinar em vida é reinar sobre circunstâncias, é reinar sobre as doenças, é reinar sobre as dificuldades, é nós sabermos lidar com as adversidades dessa vida, de forma a deixar a palavra nos guiar. É nós passarmos por cima de todas essas coisas que o diabo tenta lançar nas nossas vidas. Quando o diabo tenta lançar alguma doença, a gente lembra logo que nós, como corpo de Cristo, temos a palavra e sabemos que ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. E nós somos curados. Quando a falta tenta chegar na nossa casa, nós logo sabemos que Jesus é o nosso maior provedor. Jesus é a nossa maior provisão. E nada falta. Nós somos supridos em Jesus. Nós temos superabundância em Jesus. Aleluia. Isso é reinar em vida. Eu quero ler com vocês Mateus 28, versículo 18 até o 20. Mateus 28. Que diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lucas capítulo 10, versículo 19. Corre comigo lá que eu vou conectar com vocês esses versículos. Lucas 10, 19. Então aqui em Mateus nós vimos que Jesus disse que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E isso foi após a sua ressurreição. Ele diz aos discípulos que recebeu todo o poder. Lucas 10, 19 diz assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Aleluia, Jesus. Marcos 16, versículos 17 e 18 diz assim: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Então aqui nós vemos e entendemos que Jesus recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E Ele concedeu isso à igreja. Então eu e você, pelo nome de Jesus, nós temos também autoridade sobre todas as coisas aqui na terra que tentam vir sobre a nossa vida. Nós podemos tomar coisas que pode ter um veneno, podem tentar nos envenenar, mas a palavra diz que mal nenhum nos fará, mal nenhum vai fazer na nossa vida. Ele diz no versículo que nós levaremos a cura, colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. As nossas mãos são as mãos de Cristo aqui na terra, levando cura para aquelas pessoas que precisam de cura. Deus, Ele conta com a igreja dele aqui na terra para levar a palavra dele e levar cura, levar libertação aos cativos, levar a verdade que é a palavra, que liberta a todos da opressão do inimigo. Aleluia. E veja que interessante. Eu disse que lá no começo, né, Deus Ele olhou para a terra e Ele não viu nenhum justo sequer. Só que hoje, quando Deus olha para a terra, Ele tem outra visão. Hoje Ele olha para a terra e fala: olha como ali estão os meus filhos. Olha como os meus filhos são lindos, cheios de unção. Olha ali a minha igreja cheia de poder. Hoje Ele olha para a terra e Ele vê a igreja dele, cheia de poder. A igreja dele que vai vencer, que vence todos os dias, que anda acima das circunstâncias, que anda independente do que está sendo dito nos jornais. Tudo aquilo que está dizendo que a economia vai explodir, doença vai fazer não sei o que, vai atingir várias pessoas. A igreja de Cristo anda tranquila. A igreja de Cristo anda com a cabeça olhando para frente, com o nariz empinado, porque nós sabemos que a igreja tem poder, porque Jesus recebeu todo o poder. E no nome dele nós podemos expulsar todo o mal que tenta vir contra a nossa vida. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Eu já começo a encerrar aqui. E, irmãos, existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado especificamente para essa igreja, em que nós iremos alcançar níveis. E esses níveis, eles precisam que nós estejamos totalmente conectados com Deus. E vocês vão entender que níveis são esses. Níveis de autoridade. Pessoas entrarão por essas portas, sedentas da palavra, querendo ouvir a palavra. Entrarão pessoas aqui com enfermidades, achando que não tem mais solução. E eu e você estamos aqui para falar que a palavra diz que tem solução sim. Pessoas entrarão aqui desiludidas de tudo, achando que não tem mais solução, que perderam tudo. E nós estamos aqui para pregar de um Jesus que nos deu tudo, que nos concedeu tudo. Pessoas entrarão aqui possessas de demônios, e nós, pela autoridade do nome de Jesus, expulsaremos esses demônios, porque essa igreja aqui é ungida, essa igreja aqui é cheia da unção do Espírito Santo. E é interessante, teve uma vez que a minha esposa, ela até falou assim: nossa, eu já vi em várias igrejas assim, as pessoas se endemoniarem, as pessoas caírem. E eu peguei e falei para ela, porque assim, lá no Verbo as pessoas têm uma coisa que é muito legal. Elas acreditam na palavra de uma forma tão poderosa, que elas sabem que nesse ambiente aqui, onde tem filhos de Deus que acreditam na palavra, se o diabo tentar entrar, ele já cai lá na entrada.
ele nem passa pela porta. E teve uma vez, aqui em um dos cultos, nós estávamos lá fora. E teve uma pessoa que ela foi entrar e ela caiu na calçada e ficou resistente àquilo, não queria entrar. E eu, na mesma hora, já me lembrei daquilo e eu falei, diabo, você sabe que aqui você não consegue entrar. E não é porque é o ambiente, não é porque as 4 paredes, não. É porque aqui dentro dessas 4 paredes existe um povo que acredita na palavra de Deus. Existe um povo que sabe que a palavra funciona. E o diabo ele nem tenta, porque ele sabe que ele vai apanhar se ele entrar. Então eu já declaro que pessoas entrarão e desde lá da porta serão curadas. O centro de cura vai acontecer aqui, pessoas vão sair daqui curadas, libertas pelo poder do Senhor, libertas pelo poder da palavra, porque a palavra do nosso Senhor tem poder. Pessoas entrarão aqui e aceitarão a Jesus neste lugar. Esse é o tempo que está preparado para essa igreja. As tendas elas vão se alargar e será necessário que nós estejamos preparados para isso. Nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. E é necessário que nós andemos da mesma forma que Deus está lá nos céus. Nós como embaixadores aqui nessa terra, temos que levar a cultura do reino. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão dispostas a isso. Dispostas a viver de forma tão profunda com Deus, tão conectada com Deus, que vão participar desse tempo. E nesse lugar tem mãos que curam. Neste lugar tem bocas que levam salvação. Convide pessoas, porque pessoas virão até este lugar através da sua vida. Pessoas estão esperando, pessoas estão clamando por respostas. E nós estamos às vezes do lado dessas pessoas e não abrimos a nossa boca para falar de uma solução. Então, Deus conta comigo e Deus conta com vocês para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares. No nosso trabalho, na nossa casa, no mercado, na padaria, aonde for que nós estivermos. A palavra do Senhor deve ser ministrada. Quero pedir ao grupo de louvor. Eles vão louvar aqui um louvor que fala, né, que tem o título de A Igreja, estamos de pé? É isso? Glória a Deus. Então, estamos de pé. Por quê? 2000 anos se passaram e a igreja permaneceu de pé até hoje. Não vai ser doença, não vai ser vírus, não vai ser demônio, não vai ser coisa nenhuma que vai parar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai avançar, a igreja de Cristo vai crescer, e o Senhor está aqui nessa noite para poder liberar dons espirituais para a igreja dele. Então nessa noite, se você tem pedido dons do Senhor, saiba que Ele está concedendo, porque Ele precisa que você faça para a obra dEle e para o avanço do reino dEle. Glória ao nome do Senhor. Podemos louvar. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia.